Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí acompanhando meu canal. Meu nome é Alex, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós vamos aqui, pessoal, focar nesses vídeos a respeito aí da sua reta final para o concurso do CFO, que é o Conselho Federal de Odontologia. Eu procurei analisar aí os últimos editais dessa banca, tá? Eu analisei todos os concursos basicamente que foram realizados no ano de 2022 e eles trazem lá nos seus conhecimentos complementares, basicamente, quase tudo da mesma maneira, né? Vem ali ética no serviço público, além de improbidade, a lei do processo administrativo, lei de acesso à informação, às vezes vem um decreto ali ou outro, e às vezes também vem a lei, né, de proteção de dados, LGPD, e na segunda parte dos conhecimentos complementares vem a legislação aí específica do órgão, tá bom? E uma coisa que eu tenho reparado também é que na parte de ética no serviço público, às vezes a banca nem cobra, às vezes nem vem a matéria no seu concurso, né? Mas isso não vai nos isentar aqui, né, de estudar a matéria, porque se cair você vai ter respaldo para responder as questões. Se não cair, né, fazer o quê, né? A banca faz o que ela quiser, vai da cabeça de quem elaborou a prova. Por exemplo, tivemos aí o concurso do CFFA, por exemplo, em que veio o edital dessa forma, constando ética no serviço público, e caiu na parte de conhecimentos complementares. Improbidade, processo administrativo e 15 questões de atualidades. Mas, como está no edital, eu vou trazer aqui para você, caindo ou não, tá bom? Então vamos aqui, né, para a parte das regras deontológicas. Eu só estou dando essa introdução aí a respeito do que cai e do que não cai, até mesmo para você não sofrer de ansiedade, porque às vezes você vê as matérias e você fica sofrendo antecipadamente e às vezes aquele assunto pode nem cair na sua prova, tá bom? Então temos aqui as regras deontológicas que diz o seguinte: a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou também fora dele, já que vai refletir ali, né, o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. O servidor, pessoal, ele não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, ele não vai ter que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37, né, no caput, né, que traz lá os princípios da administração pública, o LIMP, né, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e o parágrafo 4º aí da Constituição Federal. A moralidade ali, a moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida aí da ideia de que o fim, pessoal, é sempre o bem comum, é sempre o interesse público. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar aí a moralidade do ato administrativo. A remuneração do servidor público vai ser custeada por tributos pagos diretamente ou indiretamente por todos, até por ele próprio. E por isso se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no direito como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de legalidade. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como um acréscimo ao próprio bem-estar, já que, como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho ele pode ser considerado como seu maior patrimônio. A função pública ela deve ser tida como um exercício profissional e vai se integrar na vida particular, né, de cada servidor. Esse é um ponto aí que a banca adora cobrar, dizendo que a função pública não se integra, né, à vida particular do servidor. Assim, né, os fatos e os atos verificados na conduta e do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou também diminuir, né, o seu bom conceito aí na vida funcional.
salvo os casos aí de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso. Nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo vai constituir lá como requisito de eficácia e moralidade, ensejando aí sua omissão, comprometimento ético contra o bem comum e imputável a quem negar. Então, se cair uma questão ali falando que a omissão de todos os atos administrativos vai ensejar ali um fator ali contra a moralidade, né, da administração pública, você pode marcar errado, né? Porque há casos em que se deve manter um sigilo, casos aí de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública, tá bom? E toda pessoa ela tem um direito à verdade, o servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou também da administração pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam um esforço aí pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga os seus tributos, direta ou indiretamente, significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram em sua inteligência o seu tempo, suas esperanças e os seus esforços para construí-los. Deixar, né, vou colocar aqui um laser aqui, né? Deixar o servidor público, qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerce as suas funções, permitindo a informação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviço, não caracteriza apenas uma atitude contra-ética, né? Ou também um ato de desumanidade, mas principalmente um grave dano moral aí aos usuários dos serviços públicos. O servidor ele deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento, né? E assim evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, os descasos e o acúmulo de desvios tornam-se às vezes difíceis de corrigir e até mesmo e caracterizam, né, até mesmo imprudência no desempenho da função pública. Toda ausência injustificada do servidor, né, de seu local de trabalho é um fator de desmoralização do serviço público, o que quase vai conduzir ali a desordem nas relações humanas. Até mesmo porque se você vai em um atendimento ao público, aí no serviço público, se não tem a pessoa lá que possa lhe atender, ela vai fazer com que se formem longas filas, transtorno, espera e por aí vai. E se cair na sua questão, se cair não, desculpa pessoal, porque eu tô gravando isso aqui já é 00:10. Eu tive um dia muito cheio, mas mesmo assim eu tô aqui gravando, eu tô um pouco cansado e me perdoa se eu confundir algumas coisas, mas eu vou corrigindo aqui, né, à medida que for gravando, né? Mas imaginem na sua prova cair uma questão do tipo assim, dizendo que toda ausência do servidor é um fator de desmoralização do serviço público. Você pode marcar que está errado, porque não é toda a ausência, é a ausência que seja ali injustificada, tá bom? Aí sim que vai gerar um fator de desmoralização do serviço público. O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando aí seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos pode receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade aí para o crescimento e o engrandecimento da nação. Então nós fechamos aí a parte das regras deontológicas que em sua grande maioria, né, é dali que são extraídas grandes maiorias aí das questões realizadas pela banca Quadrix. Não que ela não cobre outros pontos do decreto, que a gente vai ver agora, tá bom? Temos aí os principais deveres, tá? O servidor ele deve desempenhar a tempo
as atribuições do cargo, função ou emprego, né, de que seja aí titular. Ele vai exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo um fim ou procurando prioritariamente ele resolver as situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviços pelo setor em que exerçam aí suas atribuições, com o fim de evitar um dano moral ao usuário. Ele vai procurar também ser probo, reto, leal e justo, demonstrando aí toda a sua integridade aí de seu caráter, escolhendo ali sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa, não para ele, mas para o bem comum. Ele jamais ali, ó, o servidor público, ele jamais deve ali retardar qualquer prestação de contas, né, que é uma condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade aí ao seu cargo. Ele deve tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, né, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. Ele deve ter aí consciência de que o seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação de serviços públicos. Vai ser cortês, procurar ter urbanidade, disponibilidade de atenção, respeitar a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, né, sem qualquer espécie aí de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, cunho religioso. É basicamente também o que dispõe lá o artigo 5º da Constituição Federal, né? Lembra um pouco. Vai ter que ter ali, ó, respeito à hierarquia, mas esse aqui é um detalhe ultra mega importante, tá? Ele vai ter um respeito aí pela hierarquia, porém ele não pode ter medo ali de representar, né? Ele não pode ter medo de denunciar qualquer comprometimento ali indevido da estrutura ali em que se funda ali o poder estatal, tá bom? Ele se deparou diante de uma situação que vai contrário à lei, né? Ele vai ter que ali fazer essa representação, respeito à hierarquia, mas não diante de uma ilegalidade. Ele vai resistir a todas as pressões superiores hierárquicos, né, de contratantes, interessados e outros que visem aí obter quaisquer favores, as benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas, né, e vai ter que ali denunciá-las. Zelar no exercício aí do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. Vai ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência vai provocar-lhe danos ao trabalho ordenado, como eu já citei também anteriormente, refletindo negativamente aí em todo o sistema. Comunicar imediatamente ao seu superior todo qualquer ato ou fato aí contrário ao interesse público, né, exigindo aí as providências cabíveis. Por favor, né, manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, isso aí é mais que óbvio, seguindo os métodos mais adequados da sua organização e distribuição, participar dos movimentos e estudos que se relacionam aí à melhoria do exercício das suas funções, né, tendo por escopo a realização do bem comum, apresentar o trabalho com vestimentas aí que sejam adequadas, manter atualizado com as instruções, também já vi isso aqui cair muito em prova, tanto da Quadrix como também Sebrasp, né? Tem que se manter atualizado. Às vezes as questões trazem assim que o servidor público não fere o código de ética ao se recusar, né, de se manter atualizado em relação a alguma instrução e por aí vai. Então, o código de ética traz aqui, ó, que ele deve sim se manter atualizado, é um dever dele, né, a respeito das normas do serviço, a legislação pertinente ao órgão onde exerce as suas funções e vai cumprir, de acordo com as normas do serviço e a instrução superior, as tarefas de seu cargo ou função, tanto quanto possível, como critério de segurança, com critério, segurança e rapidez, mantendo aí tudo sempre em boa ordem. Facilitar a fiscalização aí dos seus atos de serviço, né, por quem de direito, exercer com restrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, né, ele vai abster ali de fazer contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos. Abster-se de forma absoluta, tá? Deixa eu até trocar aqui a cor aqui. De forma absoluta, tá? De exercer sua função
poder ou autoridade com finalidade estranha aí ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Se eu pudesse definir o decreto 1171, né, o cerne da questão aqui, pessoal, é o que? É o interesse público. Qualquer questão que venha cair na sua prova aí, né, que dá uma questão que vá contrária ao interesse público, provavelmente vai estar errado, tá? Aí, mesmo que observando aí as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe, né, sobre a existência deste código de ética e estimular também que se cumpra, né, o que dispõe o código de ética. Beleza, nós fechamos aí as partes dos deveres e agora nós vamos aí a respeito das vedações, né, a respeito aí das proibições. O que o servidor público não pode fazer? Ele não pode fazer o quê? O uso do cargo ou função, facilidades, né, amizades, tempo, posição, influências para obter o quê? Favorecimento, seja para ele ou seja para outra pessoa. Prejudicar deliberadamente, né, com a intenção ali, deliberadamente na reputação de outros servidores ou cidadãos que deles dependam, ser em função de seu espírito de solidariedade conivente aí com o erro ou infração a este código de ética ou a um código de ética aí da sua profissão, tá bom? Você deparar, não, mas poxa, meu amigo ali, ele também é servidor público, né? Ele cometeu uma ilegalidade ali, mas porque ele precisava cometer aquela ilegalidade, por conta disso ali eu não vou denunciar, eu não vou levar isso aí à comissão de ética. Não é isso que o código de ética diz, tá bom? Você deve ali, não deve ser ali conivente com o erro, tá? Usar de artifícios para procrastinar, né? Para retardar, né? Ou dificultar o exercício regular de direito aí por qualquer pessoa, causando ali um dano moral ou material. Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para o atendimento aí do seu mistério, né, do seu trabalho. Permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com os colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. Pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie para si, familiares ou qualquer pessoa para o cumprimento aí da sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim, alterar ou deturpar o teor de documentos que devem encaminhar para providências. Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento de serviços públicos, desviar o servidor público para um atendimento ao interesse particular, retirar da repartição pública sem estar legalmente autorizado qualquer documento, livro ou bem aí pertencente ao patrimônio público, fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seus serviços em benefício próprio de parentes, de amigos ou de terceiros. Apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente. Dar aí o seu concurso a qualquer instituição que atente aí contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana. Exercer atividade profissional, a ética ou ligar aí o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. E nós temos aqui, né, já chegando ao final, nós vamos tratar aqui a respeito do que dispõe, né, o código a respeito das comissões de ética, né? Lembrando aí que nós tivemos o decreto, se não me engano, é o decreto 6.029, que trata aí das comissões de ética, né? Ele revogou aí alguns trechos do código 1171, mas aqui ainda dispõe a respeito das comissões de ética, né? Que é em todos os órgãos e entidades aí da administração pública federal, direta e indireta, autárquica, fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade aí que exerça atribuições que sejam delegadas pelo poder público, deverá ser criada a comissão de ética que vai ser encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor no tratamento aí com as pessoas e com o patrimônio público, né, competindo em reconhecer concretamente de imputação de procedimento suscetível aí de censura, tá?
A comissão aí de ética incumbe fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores os registros sobre a sua conduta ética para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público. A pena aplicável ao servidor público pela comissão, de ética é a de censura. Qualquer coisa contrária a isso pode marcar que está errado. Para fim de apuração aí do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrata ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas e a sociedade de economia mista ou em qualquer setor onde prevaleça aí o interesse do Estado, tá bom, pessoal? Essa é a definição do que ela considera servidor público, de acordo com esse decreto aqui, tá? E agora nós finalizamos a parte do decreto, né? É um decreto não tão extenso assim. Em tempo de gravação aqui, eu diria que eu gastei em torno de menos de 20 minutos para ler todo o decreto. Ele é bem tranquilo, leia, releia ele na sua casa e aí você vai absorver tranquilamente essa matéria, tá? E veja, reveja esse vídeo quantas vezes necessário for, vai ficar aí disponível no YouTube, tá bom? E agora, pessoal, a gente aí vai resolver baterias de questões, tá bom? Para que você possa praticar. Uma forma que eu sugiro a vocês, dê um pause no vídeo, tenta resolver as questões, depois você aperta o play e dá continuidade, tá bom? E eu tentei trazer para vocês, questões recentes, tá? Muito recentes. Então nós vamos aqui, para nossa primeira questão. Todas aqui são de 2022. A nossa primeira questão diz o seguinte: a função pública integra-se na vida particular de cada servidor público. Perfeito, foi o que eu falei. É o que dispõe Ctrl+C, Ctrl+V deste código de ética. Vai se integrar sim, tá bom? Nós temos a questão aí de número 2. Deixa eu só apagar aqui e tentar colocar aqui de uma forma mais aqui, bem na frente aqui, Coloca aqui, questão de número 1, gabarito está correto, vai sim integrar na vida particular de cada servidor. Questão aí de número 2, o uso do cargo da função para obter aí qualquer favorecimento para si ou para outra é facultado. Facultado é o quê? É permitido ao servidor público. Não, O gabarito dessa nossa questão 2 está errado. Não é facultado ao servidor, fazer a utilização do seu cargo ou da sua função para obter qualquer tipo de favorecimento, seja para ele ou seja para outra pessoa. Então, questão 2 está errada. Questão 3. Ser probo, ser reto, leal e justo, demonstrando aí toda a integridade do seu caráter e escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum, constituindo dever fundamental do servidor público. Perfeito também o que dispõe o código de ética. A banca simplesmente copiou e colou o que dispõe o decreto aí, Nós temos a questão 4, o servidor público, ele deve abster-se, deixar de fazer de forma absoluta, de exercer aí sua função, seu poder ou sua autoridade com a finalidade estranha ao interesse público, mesmo que ele esteja observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa aí na lei. Perfeito, tá? Também é o que traz o decreto, literalmente é o que traz o decreto aí. A banca não teve nem a decência aí de mexer dessa dispositivo. Temos aí a questão de número 5, toda ausência, ainda que justificada, do servidor e do seu local de trabalho é um fator de desmoralização do serviço público. Eu falei a vocês, a ausência, ela pode existir de forma justificada, não vai ferir o código de ética, mas se for uma ausência injustificada, ela vai sim
ferir o código de ética, causando aí transtorno no serviço público. Então, o gabarito da nossa questão aí de número 5 é errado. E vamos dar continuidade, vamos colocar aqui na tela todas as questões. Você vai, como eu falei aí, dar um pause e depois vai tentar resolver. Se possível, coloca aí nos comentários aí, questão tal eu errei, questão tal eu achei difícil, ou eu acertei, ou se tiver alguma dúvida ou explicação não ficou clara, para que também eu possa ir respondendo e sanando as suas dúvidas, tá bom? Então nós vamos resolver aqui mais 5 questões na nossa bateria de questões, tá? Questão aí de número 6. A moralidade administrativa não se confunde com a moral comum. Eis que impõe, em vez de facultar, um comportamento aí por parte do agente público, tá bom? Questão, né? Ainda que não seja uma questão literal do que dispõe o decreto, né? O código de ética, é uma questão que está com seu gabarito certo. Lembrando que a moralidade da administração pública, pessoal, ela não se limita a distinguir lá entre o bem e o mal, né? Devendo aí ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum, é sempre a coletividade e o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público, que vai consolidar ali a moralidade de um ato administrativo, tá bom? Então, a moralidade administrativa, ela de fato não vai se confundir com a moral comum, tá? Que por muitas das vezes tenta ali distinguir entre o bem e o mal, tá? Gabarito da nossa questão 6 certo. Gabarito, questão número 7 aí, tá? Quando se fala em agir ético do Estado, em verdade, se está falando do agir ético dos agentes públicos. Nesta condição, uma vez que o Estado é uma ficção jurídica e por isso ele não possui vontade própria, tá? Lembrando o que dispõe lá o Código de Ética, tá bom? Que o exercício, né, das funções aí do agente público, pessoal, refletirá, né, a vocação aí do próprio poder estatal. Então, o gabarito aqui da nossa questão 7 está completamente correto, tá bom? O Estado em si, ele não possui vontade. Ele vai expor a sua vontade aí por meio do agir dos seus agentes públicos. Questão aí de número 8. É dever do servidor público cumprir as ordens dos seus superiores, inclusive se manifestamente ilegais, né? Oportunidade em que deverá apenas cientificar a chefia de que a ordem não está de acordo com a lei. Ele não deve fazer, né? Não deve cumprir essas ordens aqui ilegais e ele deve representar aí contra o seu chefe. Ele não deve aí ser omisso em relação a um ato aí, a uma ordem legal do seu chefe, tá bom? Gabarito da nossa questão número 8, então, errado. Questão de número 9. Cidadania quer dizer não somente titularidade de direitos pelo cidadão, mas também, né, o seu dever de adoção de uma conduta democrática e de preocupação com a coisa pública. Perfeito, né, pessoal? Gabarito da nossa questão 9, corretíssimo. Eu trouxe essas questões mais teóricas aí, não acredito que possa cair algo assim do tipo, mas eu trouxe aí só a título de curiosidade, tá? Lembrando a vocês que a cidadania é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo aí em um estado, tá bom? Os direitos e deveres do cidadão, pessoal, eles devem andar sempre juntos, tá? Uma vez que o direito de um cidadão vai implicar ali necessariamente, tá bom? Numa obrigação de outro cidadão. Então, é isso, o gabarito da nossa questão 9 está correto. Questão de número 10. Os atos e procedimentos administrativos não podem expressar a vontade individual do agente que os exterioriza, pois o interesse público está acima de qualquer outro tipo de interesse, né? Foi o que eu falei, né, para você ali desde o começo. Se eu pudesse resumir o decreto, seria ali, né, o interesse público, tá bom? Os atos, né, os comportamentos e atitudes do servidor, do agente, serão direcionados aí para a preservação da honra e da tradição
dos serviços públicos e tem que sempre prevalecer o interesse público. Não vai prevalecer a vontade ali do agente. Então, gabarito da questão 10, correto. Vou colocar na tela aqui para vocês, né? Mais 5 questões aí para a gente praticar, né? Trouxe aí bastante questões para você depois não reclamar, tá? E lembrando mais uma vez, viu as questões, dá um pause, depois você tenta resolver. Depois, quer dizer, você tenta ver a explicação. Então vamos lá, né? Questão aí de número 11. Para o bom e adequado exercício de sua função, o servidor público ele poderá ali ter o seu comportamento pautado por condutas indecorosas. Não, ele deve preservar, né? Ter o decoro. Opa, acabei dando o gabarito ali da questão, ó. Mas vamos lá. Condutas indecorosas, não. A conduta tem que partir do decoro, não de uma conduta indecorosa. Por isso, o gabarito aqui da nossa questão está errado. O Código de Ética do Servidor Público possui um caráter orientador e não impositivo, o que impossibilita a punição do servidor público que o desrespeitar. Como que impossibilita? Se nós temos ali a penalidade de censura. Então, esse Código de Ética aqui, ele não tem somente esse caráter de orientador, ele pode sim ter ele tem um caráter sim impositivo, tá bom? Então, o gabarito aqui da nossa questão é errado. Questão de número 13. A perda da função pública só se efetiva com o trânsito em julgado da sentença condenatória por um ato de improbidade, né? Sendo vedado o afastamento do agente público no exercício aí do cargo durante a instrução processual. É errado também. Esse afastamento ele pode se dar, né, até mesmo para evitar que o agente público interfira aí nas investigações. Gabarito da 13, então, errado. Gabarito, questão de número 14. Interesses imediatos do governante, como agente político, podem se sobrepor ao interesse público em obediência ao princípio aí da eficiência. O que eu falei para vocês lá no começo do vídeo? Qualquer questão relacionada à ética no serviço público que vá contrário aqui ao interesse público, pode marcar errado sem menor receio, tá bom? E questão de número 15, o servidor público ele pode alterar ou deturpar o teor de documentos que devem encaminhar aí para providências, né? Pelo amor de Deus, a gente viu ali que ele não pode fazer isso, né? Uma das vedações é o servidor público alterar o teor de documentos que devem ser encaminhados aí para devidas providências, tá bom, pessoal? Então, o gabarito da nossa questão está completamente aí errado. Bem tranquilo, né? Você pode ver aí que na maioria das questões traz aí consigo o Ctrl+C e o Ctrl+V do que dispõe o decreto 1171. Eu trouxe algumas questões aí relacionadas mais uma questões mais teóricas aí, né? A gente resolveu questões de nível médio, de nível superior, questão para advogado, por exemplo, mas com a leitura do código aí, você pode ver que a gente conseguiu resolver todas tranquilamente, tá bom? Então eu vou colocar aqui na tela mais algumas questões, você vai dando uma lida aí, dá um pause no vídeo e depois aí você vê a resolução da questão. Tenta resolver e depois você volta aqui para acompanhar, tá bom? Já temos aqui uma questão da Quadrix, todas de 2021. Essa aqui já é um pouco mais extensa, tem um casinho lá. Diz o seguinte: suponha, né, que Marcelo, servidor público e ocupante de um cargo de chefia, tenha determinado que um servidor a ele subordinado realizasse a compra de passagens aéreas para a sua viagem de lua de mel durante o horário de trabalho, desviando-se de sua função. Nesse caso, não é permitido que Marcelo realize a prática de tal conduta, mesmo que o ato não implique prejuízo no desempenho das atividades do servidor público, já que todas as condutas do servidor público devem ser pautadas na ética, na legalidade, na conveniência, na oportunidade, na justiça e na honestidade.
Perfeito, ele não deveria ter feito isso mesmo, tá bom? Ali desviar um servidor público, né, durante seu horário de trabalho para fazer coisas ali do em seu interesse, né, do interesse de Marcelo, né, completamente errado essa atitude. Então ele não deveria ter feito isso e deveria ali se pautar ali sempre pela legalidade, tá? Pela justiça e pela honestidade. Então, gabarito da nossa questão 16, letra C, tá bom? Porque a questão fala, né, que mesmo que o ato não vai implicar o prejuízo, né, as condutas do servidor elas devem ser pautadas aqui nesses princípios. Questão 17. O servidor público deve atentar-se para não agir de modo negligente, bem como deve evitar omitir, né, ou falsear a verdade. Também, sem muita dificuldade, é o que dispõe o decreto, tá? Então, né, nós vimos aqui o gabarito da questão 17, né, corretíssimo. Gabarito aí, vamos para o próximo gabarito da questão 18. O servidor público, ele deve prezar pela separação entre, né, o patrimônio público e o patrimônio privado, tá bom? Também, né, correto aí. Tem que existir essa distinção do que é o público e do que é o privado. Questão de número 19. Cumprir as ordens superiores, inclusive, né, quando manifestamente ilegais, né, constitui dever. Não, por favor, né, pessoal? A gente já viu esse ponto, não tem nem muito mais o que comentar. O servidor público cumprindo ordens que são ilegais, né, isso aí não condiz com o Código de Ética. E a nossa última questão aí para a gente finalizar, o servidor público ele deve guardar um sigilo aí sobre assuntos da repartição onde ele atua, desde que envolva aí questões relativas à segurança pública e da sociedade, até mesmo porque a administração pública ela é pautada pelo princípio da publicidade, tem que dar publicidade aos atos, a publicidade é regra, mas em casos aí em que envolva segurança pública, né, segurança do Estado e tudo mais, esses casos aí devem se manter um certo grau de sigilo, tá bom? Então, o gabarito da questão aí de número 20 está corretíssimo, tá bom? Então, chego ao final aqui dessa gravação, esse estudo aí, reta final para o seu concurso do CFO, tá bom? Nós realizamos aí 20 questões, leia, releia o código, resolva mais questões se possível for, tá bom? Isso aqui é só um complemento, isso aqui não vai te isentar de ler o código, não vai te isentar de resolver mais questões, tá bom? A sua preparação e a sua aprovação depende, em primeiro lugar, depende muito de você mesmo, né? Depende da sua vontade, depende aí do seu esforço, tá bom? Do seu desempenho. Eu sou somente uma ferramenta entre outras várias que existem por aí. E eu trouxe aqui para você, né, essa aula, esse conteúdo totalmente gratuito. Vai ficar aqui no YouTube até o tempo que for necessário. Veja, reveja, deixa o seu like, compartilha, tá bom? E assim, se eu estiver falando muito baixo no vídeo, eu peço desculpa, né? Como eu falei anteriormente aí, se não me engano, eu tô gravando esse vídeo aqui basicamente quase já de madrugada, né? Eu não posso falar muito alto também porque eu moro em apartamento, não posso, minha esposa tá dormindo, eu não quero incomodar, então não posso falar muito alto. Então assim, mesmo depois de um dia de trabalho, um dia de cansaço, eu estou aqui tentando trazer o melhor conteúdo possível para vocês, tá bom? É possível gabaritar a prova aí nessa parte de conhecimentos complementares e eu vou trazer outros assuntos aí de outras matérias também do concurso do CFO, tá bom? Não se preocupe. Mas para isso é preciso que você deixe seu like. E se você que assiste ainda não é inscrito, já vai se inscrevendo, tá bom? Então, um bom estudo aí para você, uma boa preparação
e no dia da prova, né? Espero que tudo dê certo aí para você. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.